Vamos falar um pouquinho sobre equações diferenciais de ordem superior, mas vamos focar principalmente na equação diferencial de segunda ordem. Quase tudo que nós vamos falar é extensível para equações de ordem maior do que a segunda, terceira, quarta, quinta. Mas, para facilitar o entendimento, vamos trabalhar enfocando a equação diferencial de segunda ordem. Uma equação diferencial de segunda ordem linear, ela tem a seguinte forma: y, coeficiente do y duas linhas, tá? A derivada de segunda ordem, linear, e nós vimos a classificação das equações diferenciais em outro vídeo. Então, a equação de segunda ordem, o que define a ordem da equação diferencial é justamente o grau da derivada. Então, você tem aqui o coeficiente da derivada de segunda ordem, o coeficiente da derivada de primeira ordem e o coeficiente da variável y, todos eles dependendo apenas de x ou sendo constantes, para que ela seja linear, igual a uma função g de x. Então, isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem linear na sua forma padrão. A equação diferencial de segunda ordem, ela tem essa forma padrão e ela tem uma equação homogênea associada, no caso, quando g de x igual a zero. Então, você preserva o lado esquerdo da equação e você iguala o lado direito a zero. Então, nós temos que essa equação é homogênea e esta outra equação ela é não homogênea. Vai ser importante essa distinção porque na utilização dos métodos para a resolução, nós vamos sempre precisar analisar a equação homogênea associada a uma equação não homogênea. Então, uma equação diferencial de segunda ordem, ela vai ter como solução geral essa forma aqui. A solução é uma função y que depende de x, ela vai ser yc mais yp. Yc é a solução da equação homogênea, yp a solução da equação não homogênea, ou uma solução particular. Então, a solução homogênea, ela vai ter a seguinte forma padrão: C1y1 mais C2y2, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias e y1 e y2 são soluções da equação, mas não é qualquer solução, nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. E o yp é a solução da equação não homogênea. Então, a solução geral, ela tem a solução homogênea mais uma solução particular. E vamos ter métodos e técnicas específicas para achar essa solução particular da equação diferencial. O operador D, ele é definido como esse quociente aqui, tá? D dx. Você sabe que uma derivada de segunda ordem aplicada na variável y é d quadrado y dx ao quadrado, que nada mais é do que aplicar a derivada duas vezes. Você aplica aqui, no resultado dessa operação você aplica novamente. Então, esse operador D, ele é visto como esse quociente aqui, e é aplicado sucessivamente. Você aplica o operador D na variável y e depois você aplica novamente o D na variável y. Você está aplicando D o quê? Duas vezes na variável y. Então, ficaria D quadrado y. Então, um operador D de ordem n nada mais é do que você aplicar n vezes a derivada na variável y. O operador D, ele tem algumas propriedades básicas. Por exemplo, a multiplicação por constante. Se você tiver derivada aplicada a uma função f e uma constante multiplicando essa função f, é equivalente a você tirar a constante do processo de aplicação do operador D, aplicar o operador da função e multiplicar pela constante depois. E se você tiver o operador D aplicado à soma de duas funções, ele é equivalente a você aplicar o operador D na função f e somar com o resultado da aplicação do operador D na função g. O segundo operador diferencial que eu gostaria de apresentar a vocês é o operador L. O operador L é definido pelo coeficiente da derivada do termo de segunda ordem da equação diferencial. Para facilitar aqui o entendimento, vamos verificar como é a forma padrão da equação de segunda ordem e vamos comparar com esse operador diferencial L. Então, A2 de x, a derivada de segunda ordem, mas eu não estou dizendo em quem ele está sendo aplicado. O operador L, ele não diz em quem a derivada está sendo aplicada. É a derivada de segunda ordem em alguma variável ou em alguma função, tá?
mais a 1 de x, d, que é a derivada de primeira ordem, mais a 0 de x. Então, o operador L, ele é equivalente ao lado esquerdo de uma equação diferencial de segunda ordem, ou de ordem superior, tá? Se fosse um operador L de ordem superior, esse operador L é específico para a segunda ordem. Se fosse um operador L de terceira ordem, nós teríamos um termo aqui de terceiro grau, né? Uma derivada de terceiro grau. O operador L ele pode ser estendido para qualquer ordem superior, mas a gente está trabalhando especificamente com a segunda ordem. Então, o operador L ele corresponde ao lado esquerdo de uma equação diferencial de ordem superior, só que sem a especificação da variável que você está aplicando a derivada. O operador dele está sendo aplicado aqui, mas ele não diz em quem. Além disso, L é um operador linear. O fato dele ser um operador linear, dado a seguinte situação, você tem um operador L aplicado numa soma de duas funções e cada função está multiplicada por uma constante alfa e beta. Então, pelas propriedades vistas anteriormente por operador D, o operador L herda aquelas propriedades, nós temos que isso aqui pode ser escrito como L aplicado na soma das funções, tá? Então, eu posso separar a aplicação da função L dessa forma, beta g de x. Então, isso aqui foi pelo fato de eu poder separar pela propriedade B da operação básica ali do operador D. Eu posso separar a soma da aplicação do operador L. Além disso, como alfa e beta são constantes, eu posso retirar a constante do operador. Então, ficaria L alfa de x mais beta L g de x. Então, essas propriedades, o fato de L ser um operador linear é importante, pois ajuda no processo de resolução de problemas que envolvam operadores lineares mais extensos. Nós vamos poder separar os operadores lineares aplicados em funções de forma a trabalhar com eles individualmente. Partindo desse exemplo, vamos aplicar aqui os operadores diferenciais vistos agora. Então, dada a equação diferencial y duas linhas mais 5y linha mais 6y igual a 5x menos 3, aplicando o operador diferencial d, nós teríamos a seguinte equação equivalente. D quadrado, porque é a derivada aplicada duas vezes, em quem? Em y, mais y' é 5 vezes a derivada aplicada na variável y, mais aqui eu não tenho nenhuma derivada, 6y igual a 5x menos 3. O operador L, equivalente para essa equação diferencial, ele seria d quadrado mais 5d mais 6. É o operador sem a variável, tá? É o lado esquerdo da equação sem a variável. Se eu quisesse representar a equação diferencial utilizando o operador L, eu poderia escrever o lado esquerdo da equação aplicado em y. Então, essa representação é equivalente a essa aqui de cima, que é o operador L aplicado na variável y, igual a 5x menos 3. Essa seria a anotação compacta da equação diferencial. Então, vamos apresentar então o primeiro teorema relacionado às soluções de equações diferenciais de ordem superior. Vamos adaptar o teorema para a equação diferencial de segunda ordem. Claro que ele pode ser estendido para uma ordem superior, tá? Mas se uma equação diferencial for de segunda ordem, nós temos o seguinte teorema: de princípio da superposição para equações homogêneas. Esse aqui está bem específico para a segunda ordem. Então, sejam y1 e y2 soluções de equação diferencial homogênea de segunda ordem em um intervalo i, então a combinação linear C1y1 mais C2y2, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias, também é uma solução da equação diferencial. Então, recapitulando, se y1 e y2 são soluções da equação diferencial, a combinação linear C1y1 mais C2y2 também é uma solução da equação diferencial.
Para provar esse teorema, é bastante simples. Você considera o operador diferencial L, tá? O operador diferencial que nós vimos anteriormente, e você considera que y1 e y2 são soluções. Vou botar aqui uma abreviação, tá? Da equação diferencial linear homogênea, tá? De segunda ordem no intervalo I. Então, eu vou usar essa abreviação aqui para não ter que escrever toda essa nomenclatura. Então, se é y1 e y2 são soluções da equação diferencial homogênea, e a equação diferencial homogênea pode ser escrita da forma L de y igual a zero, o que o teorema diz? Que y igual a C1 y1 mais C2 y2 também é uma solução. Então, vamos escrever a equação diferencial considerando y como uma solução. Então, no lugar de L de y, vamos colocar L da combinação linear das duas soluções conhecidas. C1 y1 mais C2 y2 é igual a zero. Pela linearidade de L, eu posso escrever L de C1 y1 mais L de C2 y2 igual a zero. Mas, como C1 e C2 são constantes, e pela linearidade de L, C1 pode sair do operador, C1L de Y1 mais C2L de Y2, isso aqui tem que ser igual a zero. Mas quem é L de Y1? Se Y1 é uma solução da equação homogênea, quando eu colocar esse valor Y1 aqui no operador linear L, ele vai me dar zero. Então, L de Y1 é zero. Uma constante vezes zero vai dar zero. Então, esse termo aqui é zero. Mesma coisa com y2. y2 é uma solução da equação diferencial homogênea. Então, quando eu substituir esse y2 na equação, eu vou ter que L de y2 é igual a zero, porque y2 satisfaz a equação. Então, L de y2 igual a zero. E o C2, que é a constante, multiplicando esse operador, vai continuar sendo zero. Então, você tem aqui que zero é igual a zero, né? Então, a gente provou que a combinação linear C1, Y1 mais C2, Y2 também é uma solução da equação diferencial homogênea. Então, nós vamos apresentar dois corolários desse teorema, tá? O corolário pode ser entendido como uma consequência do teorema. Então, obedecidas as condições do teorema, o que está no corolário aqui também é verdade. O múltiplo constante y igual a C1, Y1 de uma solução Y1. Então, se y é uma solução, C1 vezes y1 também é uma solução da equação diferencial. Então, dada qualquer solução y1, se eu multiplicar essa solução por uma constante, o resultado dessa multiplicação vai continuar sendo uma solução da equação diferencial. E uma equação diferencial linear homogênea, tá? É importante frisar que é uma equação diferencial linear homogênea, sempre vai admitir a solução trivial. Qual a solução trivial? Y igual a zero. Então, y igual a zero sempre vai ser uma solução da equação diferencial homogênea. Então, vamos aplicar esses conceitos, o teorema e os corolários, em um exemplo, tá? Dado que as funções y1 igual a x ao quadrado e y2 igual a x ao quadrado logaritmo de x são soluções dessa equação diferencial, observe que é uma equação diferencial de terceira ordem, mas para a gente não importa muito, em um intervalo i. Então, veja só, eu posso dizer que uma solução y3, eu posso construir uma solução y3 igual a C1, uma constante qualquer, vezes x ao quadrado, mais C2, outra constante qualquer, x ao quadrado ln de x, também é solução da equação diferencial. Posso construir uma solução y4 igual a, por exemplo, qualquer constante, 8 vezes x ao quadrado, também é uma solução dessa equação diferencial. E y igual a zero também é solução dessa equação diferencial. Mas isso é trivial. Se y igual a zero é solução, a derivada de primeira ordem
a derivada de segunda ordem e a derivada de terceira ordem também vão ser iguais a zero. Substituindo aqui na equação, se y3' é zero, x ao cubo vezes y3' dá zero. 2 vezes x, y' mais y' é zero, então todo esse termo também dá zero, mais 4y igual a zero. Seria a solução, então teria x ao cubo vezes zero, menos 2x vezes zero, mais 4 vezes zero, igual a zero. Então, y igual a zero, que é a solução trivial, sempre vai ser solução de uma equação diferencial homogênea.